Na aula de hoje, vamos começar a falar um pouco das funções oxigenadas, visto que a gente já estudou os hidrocarbonetos. Pois bem, as funções oxigenadas, que são aquelas funções que vão apresentar o oxigênio na molécula, que nós falaremos hoje, são os álcoois, fenóis e enóis. Pois bem, vamos começar pelos álcoois. Os álcoois são substâncias cujas estruturas derivam de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais de seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturados, substituídos por um ou mais radicais hidroxila, OH. Veja bem que nessa definição destaquei em vermelho átomos de carbonos saturados e um ou mais radicais hidroxila. Então nós entendemos como álcool, que vai função orgânica oxigenada álcool, aquela que vai ter um grupo OH ligado a um carbono saturado. Carbono saturado é aquele de hibridização sp3, ou seja, que faz apenas ligações simples. Certo? A principal fonte no Brasil dos álcoois é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, após cultivada, e quando chega na época do corte, ela passa por um processo de fermentação, ok? E depois destilação na produção de álcoois, que são utilizados tanto como combustíveis, quando a gente utiliza como combustível no posto para abastecer o carro, nós estamos abastecendo com uma mistura que contém principalmente o etanol. Além disso, os álcoois são utilizados em bebidas e em alguns alimentos. Nas bebidas, temos a presença de um álcool com 2 carbonos, que é o etanol. Destaco ainda que o próprio colesterol, que é essa molécula que a gente representa a estrutura dela aí, ele é um tipo de álcool. Tá? Por quê? Porque ele tem a hidroxila ligada a um carbono de hibridação sp3, ou seja, um carbono saturado. Os álcoois podem ser classificados de acordo com a sua cadeia carbônica. Então eu trouxe aqui 3 moléculas diferentes e todas elas pertencem à função álcool. Veja bem que na primeira molécula, mais à sua esquerda, nós temos um álcool saturado. Ou seja, não existe dupla ligação nem tripla ligação entre os carbonos dessa molécula, da primeira molécula. Por isso, ele é um álcool saturado. O álcool insaturado, que é a segunda molécula, no meio aí do slide, a gente já percebe que ele é insaturado porque existe uma ligação dupla entre 2 carbonos. E na terceira molécula, a gente tem um álcool aromático. Porque eu tenho a função álcool, obviamente, porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado, mas, no entanto, eu tenho a presença do anel aromático, do anel benzênico na estrutura. Por isso é um álcool aromático. Perfeito? Os álcoois podem ainda ser classificados, conforme a gente vê aqui, pelo número de hidroxilas, também chamadas de oxidrilas. Dessa forma, eu tenho na letra A os monoálcoois ou monóis. Olha, esse mono é referente a 1. Então, monoálcool ou monol é aquela molécula de álcool que vai ter apenas uma hidroxila, conforme o etanol, essa molécula que representamos aí. Na letra B, uma segunda classificação seria um diálcool, ou de álcoois no plural, ou ainda dióis. Olha, esse di é referente a duas hidroxilas. Então veja bem que eu tenho aí a molécula do etileno glicol, onde percebemos duas hidroxilas nos carbonos diferentes. Beleza? Por isso é um diálcool o etileno glicol.
E temos ainda triálcoois ou trióis. O tri é referente à presença de 3 hidroxilas na molécula, conforme percebemos aí na estrutura da glicerina. E assim por diante, não termina aí. Eu posso ter um tetróis, que são moléculas de álcoois que apresentam 4 grupos hidroxilas, pentóis, 5 polióis, de forma geral, vários grupos hidroxilas. Perfeito? Os álcoois também podem ser classificados de acordo com a posição da hidroxila, ou seja, em relação ao carbono que ela está ligada. Então, o álcool pode ser primário, secundário ou terciário. Como que eu vou diferenciar um do outro? O álcool primário é aquele que a hidroxila, que é o grupo funcional da função álcool, vai estar ligado a um carbono primário. Então, o álcool primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário. Recapitulando, carbono primário é aquele que está ligado a apenas um átomo de carbono. Tá? Então, esse C ligado a 2 hidrogênios e a hidroxila e também a um C lá do CH3, esse álcool aqui, no etanol, ele é um álcool primário. Por sua vez, é fácil, é bem intuitivo entender, o álcool secundário é aquele que o grupo funcional, ou seja, a hidroxila, está ligado a um carbono secundário. E o carbono secundário é aquele que está ligado a 2 átomos de carbono. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono secundário. E por isso, o propan-2-ol é um álcool secundário. Na C, temos ainda a possibilidade de ter um álcool terciário. Então, o parâmetro é sempre ao tipo de carbono que a hidroxila está ligado. No álcool terciário, a hidroxila está ligada a um carbono, adivinha? Terciário, que é aquele carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. É o que percebemos aqui, olha. Esse carbono é um carbono terciário. Chama atenção para vocês, isso sempre tem caído em algumas questões, e eu vou trazer uma questão lá na frente, ainda nessa aula, que vai nos retratar sobre isso daqui. Álcool terciário, ele não sofre oxidação. Certo? Álcool primário, sim, sofre oxidação, e álcool secundário também. O álcool primário ele pode ser oxidado até ácido carboxílico. O álcool secundário é oxidado a acetona e o álcool terciário não sofre a oxidação. Tá? Então é importante a gente guardar isso daí. Mais para frente, quando nós formos falar de reações de oxidação, a gente volta nisso e explica os detalhes. Eu trago aqui essa tabela, que é um print do livro Química da série Ser Protagonista, volume 3, onde que é importante a gente só destacar aqui essa coluna da temperatura de ebulição e relacionar com a fórmula, que seja a fórmula estrutural ou a própria fórmula molecular. A gente percebe que a temperatura de ebulição ela aumenta de acordo com o aumento da cadeia carbônica do álcool. Tá? Então, o metanol, que é um álcool que vai ter apenas um carbono em sua molécula, tem, a uma determinada condição de pressão, 64,60 graus de temperatura de ebulição. Já o pentanol, penta-1-ol, vai para 136. Por que acontece isso? Olha, como álcoois, e eles têm a hidroxila, eles são capazes, as moléculas deles, são capazes de formar ligação de hidrogênio. Então, obviamente, eles vão ter temperaturas mais altas quando comparadas a outros compostos orgânicos, por exemplo, hidrocarbonetos, de massa molar semelhante. Porque os álcoois têm a possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular mais intensa. Porém, eu chamo aqui atenção que aqui eu tenho todos os álcoois. Então, eu não tenho que diferenciar esse aumento da temperatura de ebulição pela possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, porque todos eles formam entre suas moléculas ligação de hidrogênio.
Aqui eu chamo a atenção que à medida que aumenta a massa da molécula, aumenta a extensão da molécula, então aumenta a superfície de contato da molécula e com isso aumenta o número de interações intermoleculares. Maior intensidade das interações intermoleculares em moléculas maiores, por causa dessa superfície de contato, mais difícil separar uma molécula da outra. Ou seja, eu vou precisar de mais energia, aquecer mais e, por isso, maior temperatura de ebulição. Certinho? Isso é importante fazer esse tipo de análise. Nomenclatura dos monoálcoois. Os monoálcoois podem ter cadeias tanto saturadas quanto insaturadas. E com isso, há uma nomenclatura que é apropriada para cada tipo de cadeia. E essa nomenclatura, ela obedece a seguinte fórmula: prefixo, que é referente ao número de átomos de carbono, infixo, esse infixo vai retratar a presença de cadeia saturada ou insaturada. Então, o infixo referente à cadeia saturada é o AN, e o infixo referente à cadeia insaturada será o EN, no caso de dupla ligação. E o sufixo ol, que é o sufixo utilizado para álcoois mesmo. Lembrando, né, tipo metanol, etanol, terminação ol. Ok? Vamos então para a nomenclatura de monoálcoois saturados. Olha, 2 carbonos, isso daí já está bem batido de acordo com o que a gente tem visto nas aulas passadas. Então a gente já sabe que 2 carbonos et, só ligação entre simples eles an, então etan, terminação de álcool, etanol. Veja bem que aí, de acordo com as regras da IUPAC, não é necessário, eu não devo informar um número do carbono no qual a hidroxila aconteceu, porque é uma molécula que apresenta 2 carbonos. Então, obviamente, o carbono que ela está ligada tem que ser, obrigatoriamente, o carbono 1. Aqui eu tenho um álcool, que eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, não podemos perder isso de vista. Então, é o ciclo pentanol. Ciclo pentanol, porque são 5 carbonos interligados formando um ciclo. Ciclo pentanol, porque a hidroxila que está ligada aí. Nesse caso aqui, nessa terceira molécula, veja bem que é um álcool. Então, é uma estrutura cíclica. Eu percebo, então, que eu tenho a função OH e um grupo etil. Qual é o carbono 1? O carbono 1 é aquele sempre que vai estar ligado à função orgânica. Quem é a função orgânica? É o álcool. Então, o OH é o grupo funcional dela. Então, o carbono onde está diretamente ligado o OH é o carbono 1 da estrutura cíclica. Dessa forma, eu tenho a possibilidade de girar no sentido horário ou no anti-horário. Se eu girasse no sentido anti-horário, e o carbono que está ligado à hidroxila fosse o carbono 1, o etil ficaria no carbono 5. Já se eu girar no sentido horário, o etil fica ligado ao carbono 3. Vale aquela mesma regra que a gente já havia trabalhando, que eu devo privilegiar a ramificação, no caso, acontecer no menor carbono possível. Então, 3 é menor que 5. Dessa forma, eu tenho 3 etil, 3 é a posição da ramificação etil, 3 etil, ciclohexanol. Perfeito? Esse daqui, a última estrutura desse slide. Veja bem que eu tenho a possibilidade de numerar tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. E quem tem prioridade? A prioridade é do grupo funcional. Então eu devo numerar de forma a privilegiar que o grupo funcional, OH, que é o grupo funcional de álcoois, a hidroxila, fique no menor carbono possível. Se eu numerasse da
esquerda para direita, a hidroxila ficaria ligada no carbono 3. Se eu numerasse, e aí foi o que aconteceu aí, da direita para a esquerda, a hidroxila fica no carbono 2. Então, por isso que a numeração adotada foi da direita para a esquerda. Dessa forma, no carbono 3 eu tenho uma ramificação metil, então é 3-metil. Butan, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia carbônica principal. But-an, porque eu só tenho ligação simples entre eles. 2-ol. Certo? Obviamente, aí eu tive que informar a posição 2 para o grupo hidroxila, porque ela poderia ter acontecido ou no carbono 1, certo? Ou no próprio carbono 3. Perfeito? Então, nesse caso, quando eu tenho outras possibilidades, eu tenho que informar essa numeração. Nomenclatura dos monoálcoois insaturados. O raciocínio é o mesmo, conforme vocês podem perceber aí. Nessa primeira molécula, veja bem que aqui a prioridade continua sendo do grupo funcional e não da dupla ligação aí. Obviamente, a ordem escolhida nesse composto é da esquerda para a direita, para numerar os carbonos. A hidroxila fica no carbono 2 e a insaturação, a dupla ligação, no carbono 3. Porque lembra, entre carbono 3 e 4, eu adoto o menor, 3. Então, but, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia carbônica principal. But 3-en, porque a dupla está no carbono 3. 2-ol. But 3-en, 2-ol. Certo? 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Nessa segunda molécula, eu já tenho uma estrutura cíclica, perfeito, com 5 carbonos. Então, seria o ciclo pente. Só que não é o ciclo pentan, é o ciclo pente 2-en. Por que 2-en? Porque no carbono 2 eu tenho uma insaturação, uma dupla ligação. 1-ol, porque a hidroxila, como é o grupo funcional, o carbono que tem ela diretamente ligado a ele tem que ser o carbono 1. Certo? Aí eu adoto o sentido horário ou anti-horário para chegar na insaturação e privilegiar que ela fique no menor carbono possível. Veja bem que se eu fosse no sentido anti-horário, a partir do carbono da hidroxila, a insaturação ficaria no carbono 4. 4 é maior que 2, então por isso que foi adotado o sentido horário. Perfeito? Que aí a dupla ficou entre o carbono 2 e 3, adota-se o menor, ou seja, carbono 2. Ciclo pente 2-en 1-ol. Nada de muito novo em relação ao que a gente já vinha estudando, tá certo? A nomenclatura de diálcois e triálcois, nós não vamos ficar aprofundando muito nisso daqui, tá certo? É só importante a gente reconhecer, mas de forma geral, elas obedecem à seguinte regra: prefixo, infixo, prefixo de quantidade mais ol. Veja bem, esse é o etano 1,2 diol. O et é o prefixo referente ao número de carbonos. O infixo an significa que só tem ligação simples entre eles. 1,2 é justamente a posição, ou seja, o número dos carbonos onde acontece 2 vezes a hidroxila, a presença de 2 hidroxilas. Visto aí pela terminação diol, que é o prefixo de quantidade, di, e a terminação ol. Etano 1,2 diol. Certo? Hidroxila 1 no carbono 1 e a outra hidroxila no carbono 2. Esse daqui é o exemplo de um triálcool. 3 carbonos, prop, infixo de só ligação simples entre eles, an, propano, 1,2,3, significa que eu tenho uma hidroxila no carbono 1, a outra no 2 e a outra no 3. Triol, propano 1,2,3 triol. E esse daqui volta a ser um diálcool, porque eu tenho 2 hidroxilas. Certo? É um butano, 4 carbonos interligados por ligações simples, e no carbono
e no 3 eu tenho hidroxilas. Então, diol, 1,3 diol. Butano, 1,3 diol. É bem intuitivo. Se precisar, volta o vídeo um pouquinho ou pause para refletir e não saia, não ande no vídeo se não tiver claro para você. E se não tiver também, você pode aprofundar no seu livro ou outros materiais didáticos. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho dos enóis. O que vem a ser um enol? Os enóis são compostos de cadeia aberta, caracterizados pela presença do grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado. Tá certo? Agora, o carbono ele vai fazer uma dupla ligação. Ele não faz somente ligações simples. O carbono que vai ter a hidroxila diretamente ligada a ele vai ser um carbono insaturado, enquanto que no álcool o carbono era um carbono saturado. Veja bem, então, nós não vamos aqui aprofundar, falar de nomenclatura dos enóis, só mostrar as fórmulas estruturais aqui para a gente entender a diferença, porque os principais exercícios trazem esse tipo de cobrança, que o aluno fique atento à diferença de um enol com um álcool e até um fenol, que a gente vai ver mais à frente. Então, o etanol, é bem intuitivo os nomes também, eu convido vocês a fazer esse tipo de raciocínio. Se você saberia dar esse nome, você vai ver que é tranquilo. É o mesmo raciocínio utilizado para os álcoois. Tá? Temos a primeira molécula, o etanol. Veja bem que o carbono que está ligado à hidroxila estão fazendo uma dupla ligação. No prop 1 em 1-ol, novamente, o carbono é um carbono insaturado, esse carbono aqui, olha, que está ligado à hidroxila. E no prop 1 em 2-ol, a gente observa também que a hidroxila está ligada a um carbono com hibridização sp2. Perfeito? Ficou claro? Já os fenóis, que a gente vai só apresentar brevemente aqui para vocês também, não vamos aprofundar em nomenclatura e tudo mais, só vamos apresentar aqui as diferenças estruturais. Os fenóis, eles são substâncias orgânicas que apresentam cadeia aromática, ou seja, presença do anel benzênico, e um ou mais grupos hidroxila ligados diretamente ao anel benzênico. Essa palavra diretamente é importante, porque nós vimos lá atrás que eu posso ter um álcool aromático, mas um álcool aromático não é fenol, porque no álcool aromático eu tenho sim, na molécula do álcool, a presença do anel benzênico. Só que a hidroxila não está ligado diretamente. E aqui vai estar ligado. Para ser fenol, a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, conforme a gente vê aqui. Ó. Esse é o fenol. Perfeito? Olha lá, a hidroxila diretamente ligada ao anel aromático. Nós temos aqui outros fenóis, e o nome também é bem intuitivo. A gente percebe, olha, 2-metilfenol. Eu adoto o carbono 1 do anel benzênico como aquele que está ligado diretamente à hidroxila. Então, obviamente, eu vou girar sentido horário ou anti-horário, de forma a privilegiar a ramificação no menor carbono possível. Então, nesse composto aqui, eu girei no sentido horário, para a hidroxila no carbono 1, e o CH3, o grupo metil no carbono 2. Então, esse é o 2-metilfenol. Esse outro aqui também no sentido, girou no sentido horário. Se girasse no sentido anti-horário, o metil ia ficar no carbono 5. Perfeito? Isso mesmo, 5. Como 3, que é obtido no sentido horário, é menor que 5, né, tem que privilegiar a ramificação no menor carbono possível. Esse é o 3-metilfenol. E a última é o metil está no carbono 4 do anel benzênico,
4-metilfenol. Tá? Não vamos aprofundar nos detalhes de fenóis. É importante nesse momento a gente reconhecer. O nome do hidrocarboneto, a IUPAC também adota o seguinte, como nomenclatura para fenóis, que é o nome do hidrocarboneto aromático, que é o benzeno. O hidrocarboneto é o benzeno, anel benzênico, né, chamado de benzeno, mais o prefixo de quantidade, mais ol. Dessa forma, nós temos aqui a primeira estrutura, o benzeno 1,3 diol. Lembrando que isso daqui já são fenóis que têm a presença de 2 ou mais grupos hidroxilas. A segunda molécula aqui, uma hidroxila no primeiro carbono, no carbono 1 do anel benzênico, e a outra no 4. Então, é o benzeno 1,4 diol. E a outra aqui eu tenho a presença de 3 hidroxilas, obviamente em carbonos vizinhos, carbono 1, 2, 3, então é o benzeno 1,2,3 triol. Perfeito? Agora a gente vai fazer os exercícios aqui, só para mostrar para vocês como que é simples aplicar isso daí na resolução dos exercícios. A adrenalina é o nome comum da epinefrina, hormônio produzido pela medula das glândulas suprarrenais, estimula a ação cardíaca e eleva a pressão sanguínea. Sua fórmula estrutural é, então temos a fórmula estrutural da adrenalina. Que funções estão presentes na adrenalina? Olha, veja bem, vou destacar aqui. Hidroxila diretamente ligada ao anel aromático. Isso é fenol. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Esse carbono aqui é saturado, álcool. E nitrogênio ligado a carbono, sendo que esses carbonos, nenhum deles é um carbono que tem carbonila. Então, isso é uma função nitrogenada, tá? Conhecida como amina. Perfeito? Só pode ser a letra D. Nessa questão, fala o seguinte, o cloroxilenol é um antisséptico que desenvolve propriedades germicidas e antissépticas, ao combinar-se com proteínas celulares, as quais sofrem desnaturação. A figura abaixo mostra a estrutura química desse composto. Analisando a estrutura química, que está do lado aí, tá, gente? Eu fiz uma para ficar melhor no slide aí, para ficar mais espaçado e eu poder aumentar o tamanho das letras da questão, eu pus do lado, tá? Por isso não está abaixo. Analisando a estrutura química do composto, é incorreto afirmar que, eu quero a errada. Letra A. O cloroxilenol possui 2 grupos metil como substituintes no anel aromático? Olha, essa letra A está correta, porque eu tenho esse grupo metil e esse grupo metil. 2, correto. Eu quero a errada, a incorreta. B. O cloroxilenol possui um álcool como função orgânica? Não. Veja bem que hidroxila, diretamente ligada ao anel aromático, isso é fenol, então isso não é álcool. Está errada. Eu quero a errada, só pode ser a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas. Letra C. O composto é um anticético fenólico? Sim, anticético, deixou bem claro no enunciado. E é fenólico porque tem a função fenol. Correto. Letra D. Possui fórmula molecular igual a C8H9OCl? Se vocês contarem direitinho, vocês vão ver que realmente tem essa fórmula molecular. E letra E. Sua massa molecular é igual a 156,5 gramas por mol? Sim, se você substituir a massa do hidrogênio igual a 1, carbono 12, oxigênio 16 e a do cloro 35,5, substituir na fórmula molecular mostrada na letra D e calcular a massa molar a partir da fórmula molecular aí, você vai ver que realmente essa é a massa
molar correta. Massa molar, né? De 1 mol de moléculas. Perfeito? Então, todas estão corretas, exceto a letra B. Como queria a incorreta, a letra B é a nossa resposta. Essa outra questão fala o seguinte. O álcool é um produto resultante da fermentação de açúcares presentes em cereais, caldo de cana, frutas, etc. As enzimas de alguns micro-organismos transformam o açúcar em álcool e gás carbônico. A cerveja, por exemplo, com 3 a 7% em volume de álcool, é resultado da fermentação da cevada. A cerveja, então, é uma bebida fermentada. A cachaça, por sua vez, com 38 a 50% em volume de álcool, ou seja, uma concentração de álcool muito maior, é obtida em 2 etapas, que é a fermentação, na qual se consegue produzir até 20% em volume de álcool, e a destilação, no qual o caldo fermentado é destilado, ou seja, levando a um aumento da concentração do álcool. Beleza. Considerando o exposto, podemos afirmar que a soja e o milho são alimentos ricos em açúcares e usados preferencialmente para produzir a cachaça? Não, preferência está errado, né? Preferencialmente utilizado para produzir a cachaça é a própria cana-de-açúcar, conforme eu falei lá no início. A fermentação é um processo bioquímico que transforma o açúcar em álcool? Essa está correta. A fermentação é um processo bioquímico, porque eu vou ter a atuação de micro-organismos, tá? Reações químicas e micro-organismos, as enzimas de alguns micro-organismos, transformando, fazendo esse processo. Então, um processo bioquímico. Essa está correta, a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas. As enzimas são micro-organismos que fermentam o açúcar para produzir álcool? Não. Enzimas são moléculas, são catalisadores biológicos, né? Presentes nos micro-organismos. As enzimas não são micro-organismos. São moléculas presentes nos micro-organismos que têm a função de atuar como catalisadores biológicos. D, então está errado. D, a destilação é um processo para fabricar a cerveja? Não. Destilação eu fabrico a cachaça. A cerveja eu paro simplesmente no processo de fermentação. Só tem a fermentação lá da cevada. Está errada. Letra E, bebidas destiladas contêm menos álcool que bebidas apenas fermentadas? Não. A destilação justamente é para concentrar, ou seja, aumentar o teor alcoólico da bebida. Está errada também. Correta só a letra B. E para concluir, a gente vai fazer essa última questão. Algumas espécies de cogumelos liberam OCT, 1,3-ol, uma substância que atua como repelente natural de lesmas. A partir dessa informação é correto afirmar. A fórmula compacta da substância repelente é representada por... Olha, veja bem, o que a gente tem que verificar? Olhar no nome, e o nome tem OCT. Então tem 8 carbonos essa molécula. Se você perceber, olha, eu tenho 4 grupos CH2 e esse grupo CH3, então já deu 5. Com mais esses 2 CH, 7 carbonos, com esse outro CH2 aqui, esse outro carbono, 8 carbonos, tá certo? A insaturação é dupla e acontece no carbono 1? Sim, aqui é entre 1 e 2 eu escolho o menor, carbono 1, correto. O álcool está no carbono 3? Sim, perfeito. A hidroxila está ligada a esse carbono aqui, do CH, ó, e ele é o carbono 3. Obviamente que foi escolhido para ele ficar no menor carbono possível. Então, por isso que a ordem de numerar aí esse composto foi da esquerda para a direita. E a hidroxila tinha preferência de ficar no carbono 3. Se ela fosse numerada da direita para a esquerda, ela ficaria apenas no carbono 6. Por isso que é da esquerda para a direita e é onde ela ficou no carbono 3. Está correto, é essa fórmula estrutural mesmo, compacta ou condensada. Letra A. Mas vamos analisar as outras para ver o que está errado. Letra B. O OCT 1,3-ol possui cadeia carbônica principal saturada? Não.
Claro que não, porque essa dupla ligação aqui já faz com que a cadeia carbônica seja insaturada. C. O repelente de lesmas pertence à classe funcional dos hidróxidos? Claro que não, né? Isso é um álcool. Não é uma base, porque a base, de acordo com Arrhenius, é uma espécie que libera hidroxila em água. O álcool não libera hidroxila em água. Está errado. Letra D. A ação repelente ocorre em razão de a base produzir queimaduras na pele da lesma? Olha, eu não sei o que acontece na pele da lesma, mas eu só sei que isso aqui não é base, que esse álcool não é base. Então, por isso que está errado. O oxigênio não reage com o repelente de lesmas? Veja bem, vocês lembram que eu falei lá atrás que álcool, oxigênio, reagir com alguma coisa é oxidação. Então, veja bem, esse álcool aqui, ele é um álcool o quê? Ele não é um álcool terciário, perfeito? Ele é um álcool no qual a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Então, ele é um álcool secundário. Álcool secundário sofre oxidação. Então, o oxigênio não reage com repelente de lesmas? Errado, porque reage sim. Álcool secundário sofre, é capaz de sofrer oxidação. Então, está errado por causa da palavra não aí. Correta mesmo só a letra A. Gente, muito obrigado pela atenção. Não fiquem só por aqui. Se aprofundem nos estudos e até a próxima aula. Obrigado.